Daqui Hatrati, depois do unboxing, das primeiras impressões, trago então aqui a minha análise ao MS-120, ou Master Set MS-120. A Core Master precisa definitivamente trocar a pessoa que escolhe os nomes. Master Set MS... Ok, never mind. Nomes à parte, que para mim é o menos importante, é o novo combo de teclado mais rato. Alguns de vocês certamente já viram o unboxing que eu fiz. Se não viram, não é relevante. Aqui está a review completa e, portanto, eu utilizei isto desde o dia que fiz o unboxing, e o unboxing foi lançado 1 ou 2 dias depois de eu ter gravado, portanto, não sei exatamente há quanto tempo, mas provavelmente há mais de 2 semanas que eu tenho utilizado no dia-a-dia, para mim. E, portanto, temos aqui aquela típica e chega a ser um bocado chata. Esta vai ser a minha primeira exceção da estratégia de chamar Mechanical teclados de membrana. E porque é que eu acho que é uma exceção? Já vão ver. Portanto, começando pela superfície, entre aspas, temos um rato que nos oferece um dos sensores à vago. Eu já vou dizer qual foi a minha experiência com ele. Os famosos Omron switches. Temos DPIs até 3500 com apenas 4 modos de escolha, 500, 750, 1500 e 3500. E iluminação RGB, mais ou menos, em 3 zonas. Nos detalhes já vou mostrar o que é este mais ou menos, com a particularidade de ergonomicamente ter o apoio aqui para o dedo anular, que é tanto uma vantagem como uma desvantagem, dependendo da situação, e vou mostrar isso em detalhe. No teclado temos um de membrana, Mechanical, que aqui eu vou aceitar este termo, desta vez, com o objetivo de se assemelhar a um teclado mecânico e, portanto, o feeling eu vou ter que descrever. Em termos de áudio, vamos ouvir. Deu para perceber muito bem o clique que se ouve e que, pelo menos auditivamente, disfarça bem de mecânico. Depois tem aquelas funções normais para um teclado gaming, bloquear o botão do Windows, anti-ghosting, essas coisas todas. Os keycaps são compatíveis com os keycaps Cherry MX, portanto, se quiserem trocar por algum, seja por que motivo for, fácil. E é também RGB com iluminação individual, que vamos depois ver também como algumas opções que temos aí. E portanto, desta vez vou fazer um bocadinho diferente. Vamos mudar de câmara e eu vou dizer como foi a minha experiência detalhadamente, tanto com o teclado como com o rato. E já voltamos para a conclusão. E sendo assim, como é que eu me senti a utilizar este combo durante... Eu acho que já passou mais de 2 semanas. E portanto, está aqui o combo. Eu quero começar pelo rato. Na parte do sensor, funcionou simplesmente bem. Aqui apostaram num bom sensor e eu senti isso. Não senti qualquer tipo de problema no rastreio, nem quando levantamos o rato, que para gamers é importante. Quando levantamos ligeiramente o rato, que a intenção é mover o rato sem mexer nada no jogo, certo? Respondeu bem, ou seja, basta levantar um pouco que deixa de atuar, o que é bom para fazer este tipo de movimentos. 5 estrelas por aí. Em termos de conforto, é uma espada de 2 gumes, na minha opinião, por uma razão muito simples. Eu inicialmente até pensei que não me fosse habituar aqui a este suporte para o dedo anular. E o que aconteceu na prática foi que, em qualquer situação onde eu não esteja a jogar, isto foi a percepção que eu tive, claro que é sempre subjetivo, já sei. Todos os ratos que eu testei, este para mim foi o mais confortável, mas assim de longe. E não estava a contar. Pela forma dele, eu não estava a contar. Zero cansaço com usar o rato, seja por que tempo for. Quando estamos a jogar, a situação é um bocado contrária. Dependendo da forma como cada um joga. Pelo mesmo facto que isto aqui eu senti que adicionou conforto, e bastante. Isso vai tirar conforto, pode tirar durante o jogo. Por uma razão muito simples. Como este dedo tem pouco atrito aqui, ele fica confortável quando pousado, mas em termos de atrito aqui, é quase inexistente. Ou seja, para fazer este tipo de movimentos e levantar o rato, quando levantamos o rato, o esforço é todo aqui no dedo mindinho. Que eu não reparei nisso no unboxing, mas nota-se que ao desenharem o produto perceberam isso, porque esta parte aqui é em borracha. Esta parte aqui não é,
e não notei que fosse necessário. Este dedo aqui nunca me escorregava ao levantar o rato. Contudo, aqui também não escorrega, o atrito está perfeito, está 5 estrelas. O problema é que, normalmente, para movimentos rápidos, e principalmente se forem rápidos e longos também, quando pessoas que gostam de fazer isto muito frequentemente, o esforço, como está tudo concentrado aqui, é este dedo que vai ficar responsável por levantar o rato deste lado. Ao contrário de serem estes dois, como é habitual noutro tipo de forma de rato. Por isso é que eu digo que é uma espada de 2 gumes, porque não estando a jogar, ele surpreendeu-me magnificamente pelo seu conforto. Quando estou a jogar é exatamente o contrário. Mas só nesta questão do dedo mindinho. Tudo o resto também é 5 estrelas. Para pessoas que jogam com altos DPIs e fazem pequenos movimentos, à partida não é problema, portanto tem que ver qual é a vossa prioridade. A questão dos DPIs é uma limitação aqui. Pelo facto de podermos escolher apenas 500, 750, 1500 ou 3500, a probabilidade de alguém não se adaptar a nenhum destes settings é grande, porque há uma discrepância muito grande. 500 para 750, ok. Mas depois, de 750 passa para 1500 e de 1500 passa logo para 3500. É normal em combos, para tentar reduzir um pouco o valor. É perfeitamente normal. Isto não é novidade nem deste produto, nem desta marca. É muito habitual em combos. Não inclusão de software para controlar mais precisamente os DPIs. Seria porreiro se tivesse, mas compreendo perfeitamente. Agora, o esforço que eu acho que podia ter sido feito extra seria adicionar, por exemplo, mais 2 opções de DPIs. Mantendo o mesmo limite de 3500, por exemplo, entre 750 e 1500 ter um intermédio, como por exemplo 1000 ou 1200, e entre 1500 e 3500 ter, por exemplo, um de 2000 ou 2500. Seria o suficiente para diminuir muito a probabilidade de alguém dizer: não me estou a adaptar à sensibilidade do rato porque não há aqui nenhuma opção que se adeque à minha forma de jogar. Se adaptarem bem a algum dos 4, tudo isto é relevante e sejam felizes, não é? A questão do RGB, para aqueles que dão valor ao RGB, é daquelas coisas que é para isso que existem as reviews. Porque se forem ver a página do produto, a informação não está errada, mas induz em erro. No site diz que tem RGB, tecnicamente sim, com 3 zonas de iluminação. As 3 zonas, como se está a ver, é esta barra em baixo, isto aqui, por acaso gosto desta forma assim aqui, e a scroll wheel. Adivinhem o quê? Esta e esta, a iluminação daqui e daqui, está única e exclusivamente associada ao nível de DPI. Ou seja, tem 4 cores. Só, ponto. Não personalizável. Portanto, dizer RGB com 3 zonas de iluminação induzem erro. Portanto, aqui tem 4 cores e eu, por exemplo, aqui gosto de usar 1500 DPIs, quer dizer, preferia menos, mas tenho que usar 1500 por exclusão de hipóteses. Tenho que usar isto em roxo, obrigatoriamente, ponto. O que é personalizável é que, mais ou menos, carrega-se um botão de DPI, scroll para dentro e muda-se o modo de iluminação, que basicamente vai aqui alternando entre cores, ou cor fixa, e depois podemos ir trocando de cor, fixando aqui o botão de DPIs, e portanto temos meia dúzia de cores também, só. Quanto ao rato, é tudo o que eu tenho a dizer. Vamos para aquilo que é, na minha opinião, a estrela da noite, como se costuma dizer, que foi o que eu gostei mais no combo. Primeiro, eu mostrei no unboxing que eu notei um bocadinho de falta de aderência. Falta, entre aspas, por uma razão muito simples. Em comparação a outros, eu sinto que ele adere pouco. Contudo, houve 0 situações onde ele me escorregasse no uso normal. Ou seja, por comparação a outros, até escorrega um pouquinho mais, mas é 100% suficiente para não haver problema nenhum na utilização diária, até porque ele é bastante pesado e robusto. A robustez dele e a sensação que temos ao pegar é simplesmente premium, principalmente para um de membrana. Tal como o Master Keys Lite, que eu já fiz a review, gostei bastante. 5 estrelas para um de membrana, sim senhor, é um produto que quando se pega nele sente-se que temos um bom produto na mão. Conquistou-me por aí, era disso que eu estava à espera, estava com medo de me desiludir, mas não. Depois, aqui, aquilo que é o mais importante, que é o feeling ao escrever. Eu disse no unboxing que eu estava a sensação que seria, dos que eu testei até agora, o único que se poderia, que eu aceitaria talvez chamar de mechanical, porque realmente parece que
consegue enganar algumas pessoas que pode ser mecânico e não é. E eu confirmo essa minha primeira impressão com alguns asteriscos. Bom, eu fiz questão de pedir a algumas pessoas que eu conheço que experimentassem isto. Foram 3. 2 das pessoas fiz questão de fazer um teste traiçoeiro, porque são 2 pessoas que já experimentaram teclados mecânicos, sabem superficialmente qual é a sensação, mas nenhuma delas nunca usou para seu uso pessoal diariamente nenhum. E portanto deixei usar e tal, e perguntei no fim se gostaram ou se não gostaram. Disseram, ok, parece porreiro, nada a apontar assim à primeira vista, mas também foram só uns minutos. E a pergunta traiçoeira no fim foi, naturalmente, se deu para perceber, pelo menos, se era um teclado mecânico ou de membrana, o que, por palavras diferentes, mas ambas as pessoas me responderam exatamente a mesma coisa, que foi, sim, dá para perceber bem que é um teclado mecânico. Ok, missão cumprida. Claro que isto não vale muito, foram só 2 pessoas, mas bateu certo com aquela primeira sensação que eu tive, e portanto, alguém que esteja habituado a usar um teclado mecânico vai distinguir perfeitamente que isto é um de membrana, e isso acontece principalmente quando a tecla bate no fundo. Principalmente quando bate no fundo, percebe-se que há uma diferença, pelo menos em relação aos Sherry MX. Perfeitamente. A parte do clique em si é onde está principalmente a parte do engano, entre aspas. Nesse aspecto, isto vai satisfazer quem? Quem nunca usou um mecânico ou usou só por uns minutos para experimentar e quer, por um preço mais reduzido, ainda que tem que comprar obrigatoriamente o rato. Para quem nunca usou um mecânico, isto, pelo menos do que eu testei até agora, vai ser o mais próximo possível de utilizar um teclado mecânico, e eu aceito chamar a este e só este, não a nenhum dos outros que eu testei até agora, mechanical. Sendo que, depois, há aqui uma parte traiçoeira que vai ser magnífica e excelente para alguns e que pode ser terrível para outros. Se eu tiver que associar o feedback tátil disto ao Sherry MX, eu diria que é uma fusão entre Sherry MX Blue e Sherry MX Black. O clique assemelha-se ao Switch azul, sem sombra de dúvida. Não é bem a mesma coisa, mas assemelha-se bastante. A questão é que a pressão que é necessário fazer assemelha-se muito ao Sherry MX pretos. É preciso muita pressão, comparado com outros, para carregar. Ele atua quando dá o clique, e não é preciso quase pressão nenhuma, mas instintivamente quase todas as pessoas fazem isso, querem carregar até ao fundo, e para carregar até ao fundo é preciso mais pressão que o habitual. Isso pode causar, e vai em algumas pessoas, causar cansaço, principalmente a escrever. E aqui acontece exatamente o inverso do rato. O que é que acontece? Para jogar, e então principalmente de membrana, este foi o teclado que eu mais gostei de todos os que usei até agora e os que tenho aqui em casa para jogar. Estou a falar de membrana. Para escrever, not so much. Uma razão muito simples. Exatamente esse esforço adicional. É possível criar habituação. Eu criei habituação. Já consigo escrever durante algum tempo seguido. E já não me apercebeu muito do esforço. Mas a primeira semana, mais ou menos, eu dei por mim a sentir os dedos um bocado cansados. Se tivesse que escrever bastante. Aconteceu-me algumas vezes. Agora já não sinto isso. À exceção de uma coisa, que é a consistência do feedback por todo o layout. Todas as teclas têm praticamente o mesmo feedback, à exceção, grande exceção, não sei porquê, do backspace. O backspace parece bastante mais duro, não sei porquê. E principalmente se carregarmos assim meio de lado, como é habitual, estamos a escrever, queremos apagar, carregamos assim mais neste canto. Apesar de todos os dias que eu usei, ainda me acontece muito, à custa de ele ser um bocado duro por natureza e este ser ainda mais, de carregar aqui e falhar, não atuar. Acontece poucas vezes já, mas ainda assim ocasionalmente acontece. Em termos de consistência, foi a única coisa que eu notei que falhou. Agora a questão é neste exemplar e os outros vão estar ok? Ou é alguma coisa aqui na forma como ele foi projetado e vai ser igual em todos? Isso eu não posso responder. E depois, já me esqueci, se não viste os meus apontamentos, há aqui uma coisa que eu sei que vou ser chato, eu sei que sou chato com isto, mas eu vou bater sempre no ceguinho. Porque é que temos aqui 1, 2, 3, 4 botões e este faz o mesmo que este?
Porquê que não é o botão de menu de contexto? Porquê? Eu não gosto, mas compreendo perfeitamente quando alguns teclados, em vez dos 4, têm apenas 3. Ou por estética, ou para poupar custo, ou para ser mais curto, ajudar a ser mais curto, não sei, qualquer motivo. Quando alguns optam por ter só 3, eu não gosto, mas posso compreender, ok? Quando existe os 4, está aqui mais um switch. O preço do switch é sempre o mesmo. Para que retirar o menu de contexto? É retirar uma funcionalidade, por mais insignificante que seja, estamos a retirar uma funcionalidade que não acrescenta nenhuma outra. O botão do Windows já está aqui. Só o meu mini rant que eu vou referir sempre que me aparecer um à frente que tenha 4 e retiro o menu de contexto porque parte do princípio que ninguém usa. Eu parto do princípio que as pessoas não precisam de 2 botões do Windows. É apenas uma opinião pessoal, nada mais. Iluminação, dá para ver aqui. Temos a iluminação individual em cada switch. O teclado é RGB. Portanto, significa que RGB com iluminação individual em cada switch conseguimos personalizar individualmente todas as teclas. Não. Eu poderia dizer que é por não ter software dedicado que não é possível personalizar individualmente, mas não, porque eu já usei mais 2 teclados que é possível fazer controle individual sem software. Um deles é da Cooler Master também. Talvez, não sei, para investir menos no desenvolvimento do firmware, optaram por aí. Talvez se esqueceram. Não sei qual foi o motivo. Não é relevante saber qual é o motivo. É importante saber que essa função não existe. Temos os modos, que já é mais ou menos o habitual em todos, ok? Muda-se o modo. Na cor fixa, depois pode-se utilizar isto para escolher os níveis de cada uma das 3 cores. Ainda assim, nunca vão ter 100% de controlo de todas as tonalidades, porque não existe software. O branco é muito semelhante a branco. Não é bem 100% branco. Também é normal em RGB. Não sempre, mas muitas vezes acontece o branco não ficar 100% branco. Só para alertar por aí, para alguém que seja picuinhas e que queira uma iluminação 100% branco, tem um tom muito subtilmente azulado. Certamente na câmera não vai dar para ver, mas é isso que acontece. E portanto, o meu veredito final, que é sempre muito complexo, não é? Nunca é assim ou não, bom ou mau. Tem muitas variantes, mas o preço, até mudar, é normal que vá mudando. O preço para já são 90€, é normal que encontrem um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mediante a loja e a altura que vão ver. E o contexto em que temos que analisar é vendido em Portugal e com layout em português. E como eu referi na avaliação há pouco, o rato individualmente com o possível senão de eventualmente poder criar algum desconforto mediante a forma como utilizam, ou podendo também ser um dos mais confortáveis mediante a forma como utilizam, é um bom produto. E o teclado nem se fala, pode não ser para toda a gente por ser um pouco mais duro que muitos outros, mas se isso em particular não for problema para algum de vocês, o que temos é realmente um bom produto, está bem feito, e o preço dos dois juntos está impecável. A questão é, o que falta neste combo, na minha opinião, para ser magnífico, muito melhor do que já é não ser um combo. Como vocês viram, isto claro que é subjetivo, mas deu uma sensação que o teclado funciona muito melhor em jogo do que em escrita. E o rato é ao contrário. Claro que não vai ser assim para toda a gente, até para alguns poderá ser o contrário, mas foi a sensação que me deu, independentemente de quem prefere o que em que situação. Eles parecem-me um bocadinho antagónicos. Individualmente são os dois muito bons, mas o que é que acontece? Existe o risco, e se isso não acontecer, por 90€ é uma excelente compra. O problema é, existe esse risco de comprares o conjunto, dares 90€, eventualmente, vamos supor, não te adaptas ao rato, que é provável, não é por ele ser mau, mas é um tipo de rato que não é para toda a gente, e caso não te adaptes ao rato, o resultado é que deste 90€ só para usar o teclado. É demasiado. Já entra no campo onde é melhor começar a olhar para alternativas. Se vais dar 90€ só pelo teclado, ok? Se gostares dos dois, espetacular. Mas seria, na minha opinião, muito mais fácil se houvesse as duas opções. O combo
e vendido separadamente. 30€ o rato está ali num limite do que eu acho que daria por ele, em comparação a outros que testei. Refiro, num limite. Acima disso, não. O teclado, se ele fosse vendido por 65€, com a salvaguarda da questão da dureza, com essa salvaguarda, para mim seria extremamente fácil recomendá-lo por 65€, dentro daquilo que é vendido em Portugal com layout em português. Extremamente fácil. Excelente produto, cuja compra é um bocado arriscada. Vendam isto separadamente, por favor. Vai ser melhor para toda a gente, acho eu. Tirando esses pequenos detalhes que eu gostaria de ver de forma diferente, acho que até acertaram bem. E portanto é só isso, bandidos. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, carreguem gosto. Se não gostaram, não gosto, subscrevam. E até à próxima.